Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre primeiros socorros em emergências clínicas, que é a quarta aula da playlist de primeiros socorros. Quem não assistiu à aula 1 sobre conceitos fundamentais, a aula 2 sobre suporte básico de vida e a aula 3 sobre emergências traumáticas, recomendo que assista. O link está na descrição. Nas próximas aulas falaremos sobre primeiros socorros em emergências ambientais, psicológicas e emergências domésticas. Na aula de hoje sobre primeiros socorros, vamos falar sobre as principais emergências clínicas, que são a lipotimia, desmaio, que é a síncope, posição de segurança. Você sabe agir em uma situação de infarto agudo do miocárdio ou AVC? Vamos falar também sobre reação alérgica, asma, crise convulsiva e como agir em situação de hipoglicemia. Lembrando que primeiros socorros são as medidas iniciais que tanto profissionais da saúde quanto os leigos devidamente capacitados podem realizar. Ou seja, são as medidas ao atender uma emergência. Então, o objetivo da playlist sobre primeiros socorros é disseminar gratuitamente o conhecimento para o máximo possível de pessoas, para ajudar a salvar vidas. A parte de drogas e procedimentos invasivos vai ficar para um momento futuro, pois é um tema específico para profissionais da saúde, a nível de suporte avançado de vida. Aproveite a aula e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos começar com a lipotimia, que é uma emergência clínica muito comum. A lipotimia é muito confundida com a síncope, ou seja, o desmaio. Isso porque ambas causam alterações na percepção do corpo. Na lipotimia, a pessoa sente prestes a desmaiar, mas não chega a perder a consciência. Isso acontece porque houve a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro. Além da sensação de que um desmaio é iminente, a lipotimia também pode vir acompanhada de outros sinais e sintomas, como, por exemplo, palidez, tontura, sudorese, que é o suor em excesso, visão que escurece, náusea e zumbido nos ouvidos. Ao perceber uma pessoa nessa situação, é preciso intervir antes que ela desmaie. Cair e bater a cabeça pode causar traumas. O desmaio é a perda temporária da consciência e da força muscular. Na literatura, desmaio também é chamado de síncope. E quais são as causas para acontecer uma lipotimia ou um desmaio? A pessoa pode apresentar a lipotimia ou desmaio se sofrer uma emoção intensa. Outra causa é a hipotensão ortostática, ou seja, se levantar rápido demais, além de desidratação, hipoglicemia, calor, dor, entre outros fatores. E o que fazer no caso do pré-desmaio, que é a lipotimia? Manobras de contrapressão. Então você vai ajudar a pessoa a sentar ou deitar em posição segura e confortável. Em seguida, se a pessoa estiver deitada, oriente a mesma a levantar as pernas em 60 ou 90 graus, ou deitar e cruzar as pernas. Haverá menos sangue nos membros inferiores e mais sangue no cérebro. Outras manobras é o aperto das mãos, apertar objetos, a flexão do pescoço para frente e o agachamento. Com essas manobras, você evita que a pessoa desmaie, pois com isso você aumenta a pressão. E o fluxo leva mais sangue para a cabeça. Fez as manobras e não deu certo? Então repita, pois não são procedimentos invasivos, por isso podem ser repetidas. Uma observação importante é que as manobras de contrapressão não são indicadas em casos de infarto agudo do miocárdio ou AVC, pois nessas situações a pessoa precisa de repouso absoluto. No desmaio, você deve verificar a responsividade e a respiração. Se a pessoa não responder, cheque o pulso central e peça ajuda para alguém ligar no 192 e providenciar um DEA, pois se a pessoa estiver em uma PCR, o DEA é muito importante. Na aula 2, falamos como usar o DEA e fazer a reanimação cardiopulmonar. O link está na descrição. Então, no desmaio, você pode se deparar com as seguintes situações. A pessoa
não respira e o pulso é ausente, então faça a RCP com compressões, ventilações e uso do DEA. Outra situação é a pessoa que está inconsciente, porém respira e o pulso está presente. Isso é uma síncope, ou seja, o desmaio. A nível de primeiros socorros, você deve colocar a pessoa em posição lateral de segurança. Quando você perceber que uma pessoa está prestes a desmaiar, faça alguma das manobras de contrapressão que é indicado para situações de lipotimia, ou seja, o pré-desmaio. Oriente a pessoa a cruzar as pernas, em pé ou deitada. Outra manobra é o agachamento, o aperto das mãos e levantar as pernas em 60 ou 90 graus. É importante agir rápido, pois se nada é feito, a pessoa pode bater a cabeça em uma quina e o suporte avançado acabar atendendo um trauma, por exemplo, um TCE. Se as manobras de contrapressão não surgir efeito e a pessoa evoluir para um desmaio, é porque faltou sangue no cérebro por um curto período de tempo, que pode durar segundos ou poucos minutos. Então, tanto na lipotimia quanto no desmaio, a consciência volta. A posição lateral de segurança, no caso de uma gestante, é indicada no lateralizá-la à esquerda, para aliviar a pressão na veia cava inferior. E no caso de vítima de afogamento, a posição lateral de segurança indicada é para o lado direito, assim o pulmão esquerdo ventila melhor. Constatou que é um desmaio, ou seja, a pessoa perdeu a consciência, porém respira e o pulso está presente, coloque a pessoa na posição lateral de segurança para proteger as vias aéreas superiores em vítimas inconscientes, pois protege de broncoaspiração e protege de obstrução de queda da língua, por exemplo. Medidas de conforto como arejar o local, desapertar roupas e afastar aglomerações também são úteis. Uma dica é avaliar o cheiro do hálito da pessoa, pois pode indicar o que causou o desmaio. Por exemplo, odor ácido levemente adocicado sugere diabetes. Cheiro de amônia pode indicar doença no fígado e cheiro de álcool, obviamente, sugere embriaguez. Gostou dessa dica? Então, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Continuando as principais emergências clínicas, agora vamos falar sobre duas patologias extremamente graves que mais matam os adultos, que são as doenças cardiovasculares. E o foco da aula é no infarto agudo do miocárdio, também popularmente chamado de ataque cardíaco, e o AVC, que é o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame na linguagem popular. O infarto agudo do miocárdio acontece quando ocorre o estreitamento ou obstrução das artérias coronárias que levam sangue para o coração, devido a um trombo ou espasmos. Assim, a interrupção da irrigação sanguínea do coração pode causar a morte do músculo cardíaco. Os sintomas que precisamos reconhecer no infarto os principais sintomas são dor repentina no peito, dor contínua, aperto no peito, a dor pode irradiar para a mandíbula, pescoço ou um dos braços, principalmente o braço esquerdo, e abdômen. Os sinais mais comuns do infarto agudo do miocárdio é a palidez, sudorese, lábios e extremidades cianóticas, ou seja, arroxeadas e frias, além de agitação, náusea, falta de ar, palpitações, que é a famosa batedeira no peito, perda de consciência e ausência de batimentos cardíacos. O que pode fazer no caso de um infarto agudo do miocárdio? Primeiramente, ligar para o SAMU, para evitar de locomover a pessoa, pois ela precisa de repouso absoluto. Coloque a vítima sentada, afrouxe-lhe as roupas e oriente a fazer respirações lentas e profundas. Não oferte nada para beber. Se a pessoa desmaiar, coloque-a em posição de segurança e se ela perder a pulsação no pescoço, ou seja, o pulso central carotídeo, inicie imediatamente a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, que já vimos na aula de suporte básico de vida. Já o AVC, que é o acidente vascular cerebral, ou AVE, que é acidente cerebral encefálico, é a mesma coisa.
ocorre a interrupção de parte do fluxo sanguíneo no cérebro. Isso ocorre devido a 3 principais causas, que são a ruptura de aneurisma, ou seja, a artéria fragilizada e dilatada, com o tempo e com o aumento da pressão arterial, a artéria rompe e o sangue sangra dentro da cabeça da pessoa, aumentando a pressão no cérebro. Essa ruptura de aneurisma é chamada de AVC hemorrágico. Outra causa do AVC é o coágulo, que é um infarto na cabeça chamado de AVC isquêmico, para não confundir com o infarto agudo do miocárdio. E a terceira causa do AVC é devido à presença de um tumor, pois o crescimento do tumor obstrui o vaso sanguíneo, resultando em AVC. E o que temos de fazer a nível de primeiros socorros? Primeiramente, peça para a pessoa sorrir e observe o desvio no sorriso, ou seja, a boca fica torta. Peça para abraçar ou levantar os braços, para você observar se há perda de força muscular e verifique se há dificuldades na fala. Se houver alterações em qualquer um desses métodos, suspeite de AVC e ligue para o SAMU ou peça para alguém ligar enquanto você senta a pessoa. Se a vítima apresentar excesso de saliva e estiver babando, deite a pessoa em posição lateral de segurança para evitar obstrução de via aérea. É importante anotar o horário que a pessoa foi vista normal pela última vez. Outra emergência clínica muito comum é a reação alérgica. Reação alérgica é a reação imunológica contra o organismo, ou seja, é a reação do sistema imunológico para combater a entrada de micro-organismos causadores de doenças ou alergias. Em algumas situações, ao defender o organismo, isso pode gerar um dano. Então, quando a pessoa entra em contato com algum antígeno, ou seja, um elemento causador de alergia, que pode ser um alimento, como por exemplo leite de vaca, mel, camarão, medicamentos, picada de insetos e etc. O organismo produzirá anticorpos, que são as partículas de defesa para eliminar esses elementos da próxima vez que esses elementos se aproximar. Logo depois, com a presença de anticorpos, a reação será mais forte, onde será liberado substâncias químicas, que pode ser, por exemplo, a histamina, que gera uma resposta mais agressiva, resultando em sintomas leves ou sintomas graves que podem ameaçar a vida do indivíduo. Os sintomas leves são coriza, espirros, pequenas manchas e inchaços na pele, diarreia, vômito e alergia localizada. Já os sintomas graves causam a doença anafilaxia, que é uma alergia grave sistêmica. Então, a reação alérgica, ou seja, a anafilaxia, causa diminuição da pressão arterial, aumento dos batimentos cardíacos, que é a taquicardia. Pode levar a edema na glote, com impossibilidade de respirar, e resultar em morte caso não tratada. Em uma situação de reação alérgica, quando devo ligar para o SAMU? Quando a pessoa apresentar muita dificuldade para respirar, não melhorar mesmo com a medicação de uso prescrito e quando houver alterações no nível de consciência. O serviço de emergência é importante para evitar que a pessoa evolua para o choque anafilático. Se a reação alérgica for leve, você deve observar o causador da alergia para isolar e evitar o elemento alérgico. E, se possível, é importante a pessoa fazer um teste de alergia. Na literatura, não existe recomendação de leite para cortar a alergia, e a caneta de adrenalina, que é o autoinjetor, não é vendida no Brasil. Por isso, a pessoa precisa ser encaminhada até o hospital para receber adrenalina para os casos de alergia grave. Está gostando das informações? Então deixe o like para fortalecer o canal. Agora vamos falar sobre a asma, que é uma doença respiratória crônica que pode agudizar. É causada pela inflamação e inchaço das vias aéreas, onde ocorre um estreitamento ou contração dos brônquios e bronquíolos, dificultando a passagem de ar e tornando a respiração difícil, levando à famosa falta de ar e o chiado no peito ao expirar.
Fatores genéticos e ambientais são responsáveis por gerar e ou agravar os quadros de asma. É mais comum em crianças do que em adultos. Os aspectos ambientais que podem gerar a crise de asma são variações climáticas, resfriados, gripes, exposição a poeira, ácaros, tabaco, poluição e fumaça, as diversas infecções respiratórias, odores fortes, além de estresse, ansiedade e atividades físicas. Enfim, são diversos os fatores que podem desencadear a forma agudizada na pessoa que tem asma, sendo necessário intervenção rápida para a pessoa poder respirar. Nos primeiros socorros, não há recomendação fazer medicações, a não ser se a pessoa já faz uso de medicações prescritas. Geralmente a pessoa asmática já tem a medicação prescrita, como o broncodilatador, para ajudá-lo a respirar na hora da crise de asma. Então, ajude a pessoa a sentar e sacuda de 3 a 4 vezes o inalador, que é mais conhecido como bombinha. Peça para a pessoa expirar e, em seguida, com o inalador na boca, a pessoa deve fazer uma inspiração lenta e profunda e, em seguida, segurar a respiração por 10 segundos, ou o máximo que ela puder, para fazer a medicação que foi inalada ser absorvida e fazer efeito. Os principais sintomas da asma são tosse seca, chiado, falta de ar, cansaço, respiração rápida e curta e ofegante, sudorese, pressão no peito, medo, ansiedade, fala poucas palavras devido à falta de ar e pode apresentar formigamento nas mãos e nos pés. Os sintomas de asma pioram à noite e nas primeiras horas da manhã. Se a pessoa não melhorou após o uso da medicação que ela faz uso contínuo ou quando ela tem crise e apresenta muita dificuldade para respirar ou alterações no nível de consciência, então ligue para 192, pois são sintomas graves da doença. Vamos prosseguir agora com a crise convulsiva, popularmente conhecida como ataque epilético. É uma disfunção elétrica cerebral. Ela pode se manifestar na vítima apresentando contrações e tremores musculares intensos e involuntários. A pessoa se debate, pode ficar arroxeada, lábios e dentes ficam cerrados e há salivação excessiva. Pode haver ou não a perda de consciência. O que pode causar uma crise convulsiva? Traumatismo craniano, febre, infecções, insolação, intoxicação, abstinência a alguma droga, emergência diabética como a hipo ou a hiperglicemia extrema e estímulos audiovisuais no caso da pessoa epilética. Os principais sintomas são olhos rolando para cima, movimentos involuntários ou focais repetitivos, alucinações, baba ou espuma na boca, e os tipos mais comuns de crise convulsiva são a convulsão tópica clônica generalizada, que começa com um grito, e as contrações podem ser intensas, a ponto da pessoa não respirar por alguns segundos. Outro tipo de convulsão é a crise de ausência, que é a manifestação mental e não motora, pois a pessoa fica desconectada com o ambiente. E, por fim, a crise focal ou parcial, onde um local do corpo se contrai. Se a pessoa já tem epilepsia, faz uso de medicação e a família já está acostumada com esse histórico, não é uma emergência. Porém, se você não sabe o histórico, é a primeira vez que a pessoa apresentou convulsão e a duração é mais que 5 minutos, além de lesão associada, por exemplo, a pessoa convulsionou e caiu, além de gestantes, emergências diabéticas, convulsão na água, ou se a pessoa convulsionou e não recuperou a consciência, esses casos são considerados emergências e o SAMU deve ser acionado imediatamente. O que fazer durante uma convulsão? Primeiramente, proteger a cabeça. Afaste objetos próximos, remova óculos.
Não coloque nada na boca da vítima, pois isso obstrui as vias aéreas, além do risco de lesionar a sua mão. Não tente interromper a convulsão com contenção à força. Se possível, lateralize a vítima, ou pelo menos lateralize a cabeça, para não ocorrer broncoaspiração devido à espuma na boca, e limpe com um pano. É importante cronometrar o tempo de convulsão e, se passar de 5 minutos, peça ajuda no 192 ou 193. Após a convulsão, é importante fazer algumas medidas, como afogar a roupa da pessoa e verificar o ABCDE, que é verificar as vias aéreas, se está respirando. É o que você aprendeu lá na aula 3, no protocolo de atendimento ao trauma. Agora vamos falar sobre hipoglicemia, que é quando os níveis de açúcar, ou seja, de glicose, estão abaixo dos níveis normais no sangue, que varia de 60 a 100. As principais causas da hipoglicemia são a falta de alimentação, exercícios físicos, receber insulina em excesso e algumas medicações. Os principais sintomas são tremedeira, nervosismo e ansiedade, sudorese e calafrios, irritabilidade e impaciência. A pessoa pode ficar taquicárdica e apresentar tontura ou vertigem. Pode apresentar também náusea, sonolência, visão embaçada, pele fria, pálida e úmida, além de dor de cabeça, fraqueza e fadiga, inconsciência e convulsões. E o que fazer a nível de primeiros socorros? Se a pessoa consegue responder perguntas e deglutir, ofereça de 12 a 20 gramas de açúcar. É só olhar na embalagem. Pode ser doce, suco de frutas, água com açúcar, leite, etc. E quando eu devo ligar no 192 ou encaminhar a pessoa para o serviço hospitalar? Se após 10 minutos a pessoa não melhorar ou se ela não recebeu açúcar devido a problemas na deglutição, e se não responder os comandos ou convulsionou. Se após 10 minutos a pessoa não melhorar, os níveis de glicose estão muito baixos e isso é perigoso, por isso precisa de ajuda. No caso da pessoa melhorar após receber o açúcar, oriente que a pessoa faça uma refeição completa. Essa é a lista do kit de primeiros socorros. São materiais importantes que auxiliam e ajudam bastante nos primeiros socorros e no suporte básico de vida. As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para receber as notificações de mais conteúdo. Até a próxima aula. Tchau!